Quando paramos, nós fechamos a Bíblia e nós pregamos o Evangelho. Gênesis no capítulo 13. Amém? Graças a Deus. Peço perdão para quem não teve oportunidade hoje. A igreja está cheia, bastante pessoas. E é dessa forma. Às vezes a pessoa não tem. Eu me lembro como hoje, que às vezes tinha pessoas lá em São Paulo. Estava lá e quando eu não dava oportunidade para alguns obreiros, saia com um bico desse tamanho assim, um bico quase batendo. Antes de abrir a porta, o bico chegava primeiro. E aí, eu dizia, irmão, não faça isso não, meu querido. Vai chegar a tua vez, prega lá no meio da rua, prega, faça a obra independente. Não é só o microfone que faz a obra não, meu irmão. Faça a obra independente de qualquer coisa. Amém? Diz assim a palavra de Deus, presta atenção no que Deus vai falar com tu, viu? Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, tudo que tinha, e logo com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló que ia com Abraão também tinha rebanho, gado, tenda. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regrada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se então um do outro. Amém? 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 Amém. Fecha a tua Bíblia aí. Veja bem, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia nos conta a passagem de Abraão, nosso patriarca, nosso pai na fé. E a história também nos conta do seu sobrinho, e nos fala do seu sobrinho Ló. Amém? Ló, sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que Abraão já estava muito riquíssimo, cheio de bens, gado. E Ló, consequentemente, foi muito abençoado ao lado do seu tio. Porque a Bíblia diz que Ló também já possuía muitos bens, muito gado. E a terra não podia sustentá-los mais um do lado do outro, porque os seus bens eram muito. Os seus bens eram tanto que os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão começaram a contender-se com os pastores que cuidavam do rebanho de Ló. E Abraão, então, homem de Deus, temente a Deus, disse: olha, vamos fazer o seguinte. Agora, são minhas palavras, viu? Vamos nos separar, para que não haja contenda entre eles, nossos pastores, e que também não haja contenda entre nós dois, porque nós somos parentes muito chegados. Abraão era tio de Ló. Abraão, temente a Deus, jamais ia querer contenda com o seu sobrinho. E a Bíblia diz que Abraão disse: olha, escolhe o que tu queres, a terra está diante dos teus olhos. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, para que não haja contenda. E a Bíblia diz que Ló olhou e viu as campinas verdejantes. Aí a Bíblia diz que Ló já escolheu para ele aquele lugar. Ló escolheu para ele aquilo que lhe agradou. As campinas eram verdejantes. Ló tinha muito animal. E ele pensou logo no seu bem próprio. Só que diz a Bíblia que Ló foi morar logo próximo de Sodoma. E logo na sequência, lendo a palavra, você vai ver que veio alguns reis e levou o povo de Sodoma, fez guerra e levou Ló, seus
filhas e sua esposa cativa, preso. Depois, na sequência, Abraão teve que se levantar com 318 homens, nascidos na sua casa, para resgatar a vida de Ló e a vida dos seus bens. E agora, o que é que eu quero entrar trazendo para nós essa mensagem? Trazendo ela para as nossas vidas. Meu amado ser humano, por natureza humana, por desejo carnal, os nossos olhos, quando enxerga algo que nos agrada, que é logo para nós olhamos, nos agradou, eu quero para mim. Eu vejo uma moça que me agrada, quero para noiva, quero para namorada. Eu vejo um carro que me agrada, quero trabalhar para comprar. Eu vejo a profissão que me agrada, eu quero. Eu vejo um curso de faculdade que me agrada, eu também quero. Os que os meus olhos alcançam, que vai me trazer benefício, eu quero para mim. E com Ló não foi diferente. Ló escolheu aquilo que os seus olhos alcançavam. Ele viu que aquilo ia ser bom para ele. Só que foi o contrário. A decisão que Ló tomou a decisão errada. E nós muitas das vezes quebramos a cara por tomar decisões sem consultar a Deus, escolhendo coisas que são nossos olhos que agradam. Não é diferente. A Bíblia diz que é por isso que vem guerra. As guerras que vêm nas nossas vidas são porque nós desejamos coisas que não podemos ter. Nós queremos coisas que não podemos, que não devemos, e aí vem a guerra da nossa carne contra o nosso espírito. E Ló escolheu que os seus olhos agradou. Meu amado, abençoado, servo de Deus, filha de Deus, eu quero te dizer uma coisa: a diferença está no Deus que tu serve e não naquilo que tu escolhe. Ló escolheu aquilo que os seus olhos agradou, porque ele estava olhando para ele próprio, mas Abraão ficou com Deus Todo-Poderoso. Ainda que Abraão tivesse ficado no deserto, ainda que Ló tivesse escolhido o deserto, mas se ele tivesse escolhido diante de Deus, ele seria próspero e abençoado. Não importa o lugar que você está, o importante é o Deus que você serve. Não importa o lugar para onde te mandarem, o importante é se o Espírito de Deus estiver contigo. Não é muitas das vezes o trabalho, a profissão, não é a faculdade, não é a tua sabedoria própria, não é a força do teu braço, não é a arma que tu consegue usar na cintura. É Deus e é Deus. Porque todas as coisas provêm do Senhor. A Bíblia diz que se do céu não for dado, se do céu não for dado, ninguém tem nada, ninguém pode nada. Então não é a minha sabedoria que vai escolher, é o Deus que eu sirvo, buscando a Ele, louvando a Ele, e Ele me dando a direção que eu devo seguir, que eu devo tomar, irmão. É por isso que nós às vezes quebramos a cara, tomamos decisões, sem nem mesmo buscar a Deus, sem nem mesmo orar a Deus, sem nem mesmo falar com o Pai. Meu irmão, se tu não tinha o costume de fazer isso, em nome de Jesus, busque a presença de Deus. Busca a presença de Deus, irmão, para que futuramente tu não caia numa cilada, numa armadilha, porque Ló foi para Sodoma, consequentemente lá adiante Sodoma e Gomorra foi destruído. Sodoma e Gomorra foi destruído. E diz a Bíblia que a misericórdia de Deus continuou na vida de Ló, porque quando passou o Senhor, mais 2 anjos na presença de Abraão, e Deus disse: eu vou ocultar Abraão, que eu vou, não vou ocultar não. E Deus contou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão disse: mas meu Senhor, me permita perguntar, e se tiver 50 justos, o Senhor destrói também no meio de todo mundo? Ele disse: não, Abraão, destrua não. E se tiver faltando 10 para 50? Não, Abraão, destrua não. Depois lá na sequência, se você ler, você vai ver. Mas meu Senhor, e se tiver só, foi descendo, e ele, por final de contas, ele perguntava: mas Senhor, e se só tiver 10? Ele disse: não, Abraão, eu não destruirei o justo com o injusto. Se você tem buscado a presença de Deus, tu vai prevalecer, porque a misericórdia de Deus será na tua vida. Por mais que Ló tomou a decisão errada, por mais que Ló olhou simplesmente pelo seu querer, pelo seu agir, a misericórdia de Deus continuou agindo na vida de Ló, porque Ló havia aprendido com Abraão a temer a Deus, e o temor de Deus permanecia na vida de Ló. É tanto quando os 2 anjos chegou naquela cidade,
a receber, disse: meus senhores, vamos para minha casa. E os anjos disseram: não, nós vamos passar a noite nessa praça. E ele disse: não, meus senhores, vamos lá para dentro de casa, vamos para lá. E naquela mesma noite se levantou os homens da cidade. E a Bíblia diz que aquele lugar era tão mau, que os demônios que habitavam no meio daquele povo eram tão mau, que os homens quiseram abusar dos anjos. E quando a Bíblia fala abusar, eles queriam abusar sexualmente mesmo dos anjos, irmão. E a misericórdia do Senhor recaiu sobre a vida de Ló. Mesmo ele tomando a decisão de escolher as campinas, ele tinha que escolher um lugar, mas o que agradou a ele, na verdade, naquele momento, foi olhar aquele lugar verdejante. Em nome de Jesus, irmão, escolha para a tua vida Jesus, escolha para a tua vida o Espírito de Deus, escolha para a tua vida a simplicidade, a bondade, a paz, a temperança, o domínio próprio, a fé, o amor, a longanimidade, a bondade. Escolha na tua vida os frutos do Espírito de Deus. Aprenda a escolher o caminho que tu vai seguir, para lá na frente tu não cair numa cilada como Ló caiu e não morar próximo de Sodoma, porque a destruição certamente virá, as armadilhas certamente vai prosperar na vida daquele que não teme a Deus, irmão. Estão entendendo a mensagem, irmão? Aprenda a fazer as tuas escolhas. Eu falei aqui com muita autoridade diante de Deus, pastor, na pregação de sexta-feira. A casa que Deus não está, quem está é Satanás. Aquele que não está protegido por anjos está na liberdade de ser usado por demônios. Porque é a Bíblia que diz, a Bíblia que diz, só existem dois senhores, irmão. Ou tu agrada um e desagrada o outro, ou tu agrada esse e desagrada esse. E eu sei que tu tem temor de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você tem feito lá fora, eu não sei o que você tem passado, mas se você está aqui hoje, é porque verdadeiramente você tem um pouquinho de temor no coração. É verdade. Tu veio no lugar certo. Tu veio no lugar certo. Porque o que Deus quer falar para você é o seguinte: para de tomar decisões erradas. E toma a decisão que eu quis que você tomasse há muito tempo atrás. É me servir de todo o teu coração. É servir a Deus. É servir a Deus. Para de custear dois caminhos. Sai de cima desse muro e sirva a Deus. Toma a decisão de ser crente. Toma a decisão. Seja corajoso. Para de deixar Satanás brincar com a tua vida, levar tristeza para dentro da tua casa, levar palavrão para dentro da tua casa, levar destruição para a tua vida, para a tua família, para a vida daqueles que você ama. Para, em nome de Jesus, e toma a decisão de servir a Deus. Toma a decisão de seguir pelo caminho certo. Tome a decisão de fazer a vontade de Deus. Não espera que o anjo pegue pela tua mão, como pegou na mão de Ló, e saiu correndo de dentro da cidade, e ele pegou pela mão da esposa, e pela mão das filhas, e a mulher teimosa sentiu o desejo das coisas que estavam lá no passado, e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal, morreu, virando pedra. Não vire pedra não, não morra não, retorne e sirva ao Deus de Israel. Que Deus seu único filho por tua vida. Amém? Aplauda Deus a palavra de Deus. Ouça bem quem vai falar contigo. É uma palavra bem conhecida. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra do Geraseno, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos.
E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se da despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugindo e anunciando na cidade pelo campo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam precedido os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado. Eu vou ler novamente o 16. Os que haviam precedido os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Amém. Graças a Deus. Fique atento que Deus tem para falar contigo. Veja bem, irmão, olha a situação desse moço. Que vida que esse moço tinha, irmão. Um homem que a Bíblia diz que vivia, que morava no cemitério e que morava pelos montes. A vida desse homem era no meio dos sepulcros. A vida desse homem era no meio do cemitério, se coçando com pedras, com cacos, se cortando. A Bíblia diz, meus queridos, que ninguém havia conseguido prender este homem, que ninguém conseguia segurar este homem. A Bíblia diz que grilhões não prendia, cadeias não lhe prendia, cordas não lhe segurava. A Bíblia diz que já haviam tentado fazer isso, mas ninguém conseguia prender esse homem, de tão endemoniado que ele era, de tão possesso de espírito imundo que ele era. A Bíblia diz que Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muito. Uma legião significa entre 6.000 a 12.000, irmão. Se você for ver no dicionário, legião significa entre 6 a 12.000. Isso quer dizer que nesse moço permanecia entre 6.000 a 12.000 demônios. Olha a situação desse rapaz. A Bíblia diz que esse moço vivia jogado pelos sepulcros, sabe lá comendo o quê, sabe lá bebendo o quê, e já haviam tentado prender ele, nada. Mas quando a Bíblia diz que de longe, quando ele viu Jesus, ele começou a clamar. Ele pediu e rogou para que não expulsasse para fora do país. Ele clamou dizendo: olha, manda-me pelo menos entrar naqueles porcos, manda-nos para aqueles porcos. Estavam bastando alguns porcos, cerca de 2.000 porcos. E a Bíblia diz que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos. E os demônios saíram daquele homem, entrou nos porcos. A Bíblia diz que aqueles porcos se precipitou no mar e morreram todos afogados. A Bíblia diz que os porqueiros fugiram com medo daquela situação e anunciou ao povo da cidade. Aí o povo da cidade veio ver o que era aquilo. E quando eles chegaram, que viram o acontecido, que viram aquele moço que antes era daquela forma, só que agora estava limpo, estava puro, estava bem vestidinho, sentado e contando a história, e em vez deles quererem para eles aquelas bênçãos, e querer para eles que acontecesse na vida deles coisas maravilhosas e tremendas como aconteceu na vida daquele moço, sabe o que foi que eles fizeram? Eles pediram a Jesus que fosse embora. Aquele povo pediu a Jesus que se retirasse da terra deles, por medo, por não entender as coisas sobrenaturais, por não entender que aquele que estava ali era aquele que chegou para trazer a paz, que chegou para trazer a libertação. Quantas pessoas, irmão, vivem debaixo de jugo de demônios, debaixo de jugo de Satanás, vivendo uma vida de tristeza, uma vida atribulada, estão amarrados e não conseguem ver, estão aprisionados e não conseguem entender.
E Jesus está pronto a trazer liberdade, a libertar as suas mentes